conversar com a gente o Clécio, novamente trazendo assuntos relevantes, e hoje a gente vai falar sobre obesidade infantil, né, Clécio? Vamos falar. Para a gente começar, então, eu queria que tu falasse se aqui na nossa região a obesidade infantil está realmente crescendo, é realmente um fator ainda alarmante. A região nossa serrana, sem dúvida, a obesidade infantil ela vem crescendo. Até recentemente agora nós tivemos um encontro no Hospital Infantil fazendo uma palestra com o tema da obesidade infantil, com a participação da doutora Maria Cristina, pediatra. O doutor Frederico também estava lá e até foi feito um comentário interessante pelo doutor Frederico, falando que hoje a grande dificuldade da medicina está justamente em ter que lidar com as consequências da obesidade na parte clínica, situação que há 20, 30 anos atrás era o inverso, que você tem que trabalhar com a questão da desnutrição, da má alimentação e tudo mais. E é uma realidade, Ananda, que não está presente só na região serrana. Hoje ela está presente no Brasil e está presente no mundo, né? Os Estados Unidos hoje é o país número 1 em termos de obesidade infantil no mundo, e o Brasil está entre os primeiros do mundo em obesidade infantil. E como para os pais que estão assistindo, que veem que a sua criança está às vezes um pouquinho acima do peso, mas com aquela coisa, mas é criança, né? Uhum. Daqui a pouco perde esse peso, daqui a pouco entra no ritmo. Até que ponto tu não precisa se preocupar, que é um ganho de peso, ok, e a partir de que ponto os pais não? Realmente tem que cuidar, a alimentação tem que cuidar, isso aqui pode passar do limite. Eu diria o seguinte, eu acho que antes mesmo do termo obesidade, eu acho que o que tem que existir por parte dos pais é uma consciência e uma preocupação com a boa alimentação, tá? Porque na verdade a obesidade é uma consequência. Sim. E o que a gente percebe hoje? Existe no meio social um não conhecimento e uma necessidade de ignorar algumas informações que geram a questão da obesidade. Então, o que acontece? Hoje nós temos uma cultura de uma alimentação extremamente calórica, tá? Então, se tu vai fazer um lanche num carrinho ou numa bandeira que venda um X qualquer coisa, aquele sanduíche é carregadíssimo de calorias, tá? Uma porção de batata frita é carregadíssimo. E existe uma acomodação muito grande por parte dos pais no sentido de fazer com que a alimentação se transforme num antídoto para eles não se incomodarem, tá? Então eu deixo meu filho livremente comer aquilo que ele quer e isso vai provocar o quê? Vai provocar uma nocividade nessa criança, tá? E consequentemente então vai trazer obesidade, tá? Com os seus desdobramentos, como pressão alta, como problema nas articulações, e aí vai vir aquela coisa, meu filho precisa emagrecer, tá? Mas isso tem que vir de uma consciência de uma boa alimentação. Eu acredito que principalmente desde novo, a questão de inserir o açúcar muito cedo pode ser também uma causa relevante. Sem sombra de dúvida, começando pela alimentação de um bebê, tá? O que a gente tem que ter claro, o bebê ele precisa do leite materno, então assim, o foco de alimentação desse bebê é o leite materno. À medida em que forem sendo ingeridos alguns alimentos na rotina dessa criança, nós temos que pensar o seguinte, as nossas crianças elas precisam comer comida, não porcaria, tá? E o açúcar, por mais delicioso que seja, o açúcar por mais que contribua para você poder fazer alguns pratos maravilhosos, o açúcar é extremamente nocivo, não só para a criança, como para um adulto também. E aí os nossos colegas nutricionistas, eles conseguem nos apresentar alguns índices que são fantásticos, tá? Então, por exemplo, um pacotinho de suco, desses que é feito no almoço, né? Ele tem 1% da fruta em si, o restante é sódio, o restante é açúcar, e isso faz muito mal. Então, o que acontece? Esse elemento chamado açúcar, muitas pessoas sabem do mal que provoca. Mesmo assim, continuam dando aos seus filhos, tá? E isso tem que ser revisto. Acho que realmente é uma questão de consciência, como tu disse, dos pais, porque até uma certa idade é só os pais que controlam o que a criança come. Então, se for apresentado um cardápio saudável, uma alimentação balanceada, ainda que saindo com os amiguinhos e comendo alguma besteira fora, não vai ser tão prejudicial quanto se estivesse comendo besteira todo dia em casa. Não, é aquela velha história. Quem vai ao supermercado
E quem paga as contas do supermercado são o pai e a mãe. Com certeza. Tá? Quem leva essa comida para casa é o pai e a mãe. Então, assim, da mesma forma que você ensina um filho seu a ter caráter, a ter uma boa educação, a ter determinados valores, você também ensina um filho seu a comer, tá? Então, eu até brinquei na palestra, que a gente fez uma mesa redonda, eu não trato criança, tá? E na obesidade infantil eu continuo não tratando as crianças, eu trato os pais. Porque o grande responsável pela obesidade infantil são os pais, tá? Que são permissivos às vontades e aos desejos dos seus filhos, que se submetem a determinados caprichos e que, por uma questão de comodismo, vão deixando com que determinadas coisas aconteçam, até o ponto desse filho ter que parar no pediatra, até o ponto que esse filho tem que ir para o cardiologista, ou ele tem que vir para o psicólogo para fazer um tratamento para emagrecer, porque ele está ou com sobrepeso ou com uma obesidade. Justamente falando do tratamento para as crianças, principalmente as mais novas, como que ele é feito? Porque, como tu disse, os pais têm uma parcela importante disso, têm que participar desse tratamento, mas para a criança também é um processo, né? Sim. O pai é o modelo e o referencial, pai e mãe, tá? Então, assim, é um trabalho feito em equipe, esses pais eles precisam receber toda uma orientação e uma justificativa do médico pediatra do porquê que esse filho precisa emagrecer. Esses pais eles precisam muitas vezes de uma orientação do nutricionista para saber que tipo de compensações alimentares podem estar acontecendo, que tipo de crenças que se estabelece na alimentação da criança. Vamos dar o Mucilon, tá? Gente, Mucilon precisa, afinal de contas, ou não precisa? Nescau, precisa ou não precisa, tá? E então fazer determinadas substituições. E na questão comportamental, esses pais eles precisam, junto com as crianças, de 2 blocos. Os pais precisam perceber que eles vão gerar, sim, uma frustração nos filhos num primeiro momento e que isso é importante para o processo de desenvolvimento deles. E as crianças precisam começar a perceber que a sua mudança de comportamento e, consequentemente, a redução do seu peso vai trazer um benefício não só para a sua saúde, mas para o seu emocional. Porque a gente fala muito da sequela física, tá? Só que a obesidade infantil traz uma sequela emocional muito grande. Em que sentido? A estima, a autoestima da criança reduz significativamente, ela se sente inferiorizada, ela vai se sentindo incapacitada de realizar uma série de atividades em virtude desse peso, falta de fôlego, e ela começa a ser alvo de piadas, de brincadeiras e de críticas dos seus colegas dentro da escola, e muitas vezes da própria família, que por um lado estimula a obesidade e depois por um outro lado começa a criticar. Só que esse trabalho é um trabalho conjunto, tá? Eu trato algumas crianças na questão da obesidade e eu tenho o meu tempo com essa criança e logo em seguida eu preciso ter um tempo com os pais para a gente poder fazer um trabalho em conjunto e poder conduzir adequadamente. E a mudança de comportamento da criança vai indo do exemplo dos pais, tá? Então, assim, não adianta eu chegar para você e dizer: Ananda, não coma o salgadinho comendo o salgadinho. Justamente. Tá? Ananda, come aqui o chuchu, mas eu faço aquela cara de que chuchu fosse a pior coisa do mundo, entendeu? Então, tem que ter esse bom senso. A gente já conversou em outras ocasiões que muito importante para esse processo de alimentação saudável é entender o que você está comendo e o que aquilo vai causar no teu corpo. Isso também se aplica para as crianças, então. Sim. Elas também têm que entender que aquele doce pode ser sim muito gostoso, mas aquilo vai ser prejudicial. Se ela já está em um processo de sobrepeso, aquilo vai ser pior ainda. E aí tem uma outra compreensão também, porque a criança tem a capacidade de ter essa compreensão. Sim. Tá? E tu pode muito bem estar trabalhando isso com ela de boa. E a criança tem que ter uma outra compreensão. Nada precisa ser proibido. Tudo pode ser consumido, desde que esse consumo seja feito de uma forma adequada. Falando num processo de educação de filhos, o que a gente observa nesse nosso terceiro milênio, 2017? As nossas crianças e os nossos adolescentes, dentro de uma estatística geral, têm muita dificuldade de terem limites. Tá? E isso a gente vê reflexos dentro da escola, a gente vê reflexos no espaço de trabalho para jovens que começam a entrar
no mercado de trabalho. E a alimentação não deixa de ser uma imposição de limites. Então, primeiro item, gente, tem que ter horário para tomar café da manhã, para almoçar e para jantar. Agora, o pai e a mãe não tem que imediatamente após a rejeição da criança para o almoço ou para a janta, entrar com o Nescau, entrar com a bolacha, tá? E suprir uma suposta falta de alimentação com esse tipo de coisa. Não quer comer no almoço? Ok, você vai tomar o teu café da tarde 3h30, 4 horas. Tá? Então, a imposição de limites é educacional, é pedagógica. E isso precisa ser resgatado, também na questão alimentar. E acho que até essa imposição de limites, de ter um horário para fazer uma alimentação adequada, como tu disse, do almoço. Não quer almoçar, tudo bem, mas tem aquele café da tarde que já foi preparado, já é pensado de uma forma balanceada, até garante que... Porque a gente sabe, principalmente nessa fase de infância, início da adolescência, formam-se uns grupos de amigos que saem para aproveitar comer uma coisa diferente, conhece muita coisa diferente. Então pode aproveitar esse lado também, porque tem uma rotina em casa. E é isso que faz toda a diferença para não ter esse problema com a saúde, com a alimentação. Sim, e aquela coisa, né? O comer, o comer ele é naturalmente prazeroso. Sim. Né? Não é à toa que existe esse alto índice de obesidade no mundo. Só que os pais precisam transformar o momento de alimentação dos seus filhos numa situação prazerosa. Tá? Então, quando a gente senta na mesa para comer, é para a gente sentar, para a gente comer, para a gente confraternizar, para a gente conversar, não para ficar no celular, não para comer em pé, não para comer correndo, que é uma realidade hoje que a gente presencia. Tá? Então, todos esses hábitos, eles precisam ser modificados. E levar o alimento à mesa precisa ser um prazer também. Tá? Não é só ingerir o alimento. As nossas crianças, eles precisam reconhecer que esse alimento tem uma finalidade para a nossa vida, que está junto com o confraternizar, com a reunião familiar e com a nutrição. E para a gente finalizar então, para quem está assistindo agora, tem uma criança em casa, quais seriam os primeiros passos para tá realmente um pouco acima do peso, isso tem que ser revertido? De que maneira a gente pode começar a pensar nisso? Eu acho que a primeira grande observação dos pais é a seguinte: o que está sendo consumido em alta escala dentro da minha casa? Tá? Eu tenho lá, vamos pegar uma família com 2 filhos. Eu compro 1 dúzia de pacotes de bolacha por semana e essa 1 dúzia vai em poucos dias. Isso é um sinal de alerta. Eu compro uma lata de achocolatado e essa lata em 1 semana acaba. Isso é um sinal de alerta. Os meus filhos não comem verduras, não comem legumes e não comem frutas. Isso é um sinal de alerta. Porque quando a gente fala de alimentação, nós temos que medir 2 situações. O obeso necessariamente não é um sinônimo de nutrição, tá? Que é um engano que muitas pessoas cometem, né? E a criança magra necessariamente não é um sinônimo de desnutrição também. Ela pode ser muito bem nutrida. O que vai qualificar isso é o tipo de alimentação. O segundo ponto, e é muito visual isso, são os pais perceberem se os seus filhos estão com sobrepeso. Isso é visual, tá? E aí começar a ter uma modificação, conversar inicialmente com o pediatra do seu filho, buscar uma orientação com esse pediatra. Se o pediatra perceber a necessidade, ele vai acionar o nutricionista para dar uma orientada. E diante de algumas dificuldades, vai entrar a psicologia, né? Com algumas mudanças, contribuição de mudanças para os pais e também para esses filhos. Para realmente garantir que o processo todo seja feito de uma maneira tranquila, saudável e melhor para todo mundo. E com qualidade de vida. E principalmente para perceber que realmente o sobrepeso tem que ser cuidado, a obesidade infantil é um fator que tem que ser observado, porque como tu mesmo comentou, causam problemas não só no corpo, né, mas também no emocional da criança. Então, com certeza. Tem que prestar atenção. E maiores informações que o pessoal queira, pode ir no nosso site da clínica, que é o www.naoedieta.com, tá? Que vocês vão ter uma série de informações falando sobre dieta, sobre procedimentos, o nosso processo de trabalho. A gente fica à disposição, lá tem uma forma de contato com a gente. É fácil de encontrar, então, se precisar de alguma ajuda. Para adultos e crianças. Tá ótimo, então, muito obrigada. E eu encerro mudando de assunto dessa semana por aqui, mas eu aguardo vocês na semana que vem.